Fé, o meio pelo qual nós podemos viver e experimentar a transformação. As Escrituras vai nos mostrar qual é a real situação do homem. Portanto, ela vai usar alguns símbolos, alguns adjetivos de qual é a real situação do homem. Então ela vai dizer que o homem está morto, está cego, é escravo, está em trevas. E isso me lembra o capítulo 9 do profeta Isaías. A partir do versículo 2, vai dizer que para o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e aos que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Que alegria, que bênção, é que existe esperança, há transformação para aqueles que creem na mensagem do Evangelho, a boa notícia, a mensagem do Messias. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 16, assim como João 12:35, Jesus, ele diz que é a luz. E a luz vem para trazer direção, para clarear, para tirar as dúvidas, as incertezas, para transformar. O Senhor levanta os seus profetas para profetizar que haveria um tempo que ele tiraria o coração de pedra, daria-nos um novo espírito. Essa é a promessa de restauração, de transformação. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele vai orientar a igreja que está em Gálatas, pois a igreja está sendo seduzida, enganada pelos judaizantes que ensinavam que não bastaria somente crer em Jesus, crer na cruz, ter a fé em Jesus, mas era necessário o esforço próprio, o cumprimento da lei para receber as promessas que foram feitas a Abraão e para se tornar o verdadeiro filho de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que para viver a promessa, receber a transformação, ela é somente pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus, ele deu a lei não para que o homem fosse salvo por ela, pois era impossível o homem se salvar pelo cumprimento da lei, porque o homem estava em trevas, morto, cego, surdo para as coisas de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que agora, Gálatas capítulo 3, versículo 22, a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. O tempo de transformação, a promessa de transformação se dá através da fé. E quando nós depositamos essa fé na boa mensagem, na boa notícia, em Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou, essa mensagem, essa luz raia sobre as trevas do nosso coração. E agora nós começamos a produzir frutos. Frutos esses que podemos ver, vivenciar no convívio familiar, no convívio social. Podemos experimentar o amor de Deus que está em Jesus Cristo. É o tempo de transformação e só existe um caminho para vivermos e experimentarmos, por meio da fé em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe.